ações? Se era isso que Gilberto Carvalho estava anunciando naquela época, então quem procura acha. Vocês acharam. Avisar para este governo que uma proposta legislativa se ganha por um voto ou se perde por um voto. Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês do Direitos Humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. A nossa intenção com essa coletiva hoje é responder a algo que nos incomoda, porque aquilo que nos incomoda é um ataque direto às razões pelas quais nós viemos para cá, a vida, as razões que nos trouxeram para cá, lutar pela vida, os valores da vida, porque a partir desses valores, aliás, a partir do nascituro, que é o que nos move, tudo a partir do nascituro. Fora do nascituro não existe nem vida, nada pode existir fora do nascituro. A frente parlamentar contra as drogas, frente parlamentar contra o aborto. Nós viemos hoje aqui e eu quero começar por um ponto muito interessante. Já haviam sementes colocadas lá atrás que elas vão se somando. Nenhuma árvore se torna uma árvore sem que você coloque uma semente. E a esquerda sabe fazer isso muito bem. E ao voltar ao poder, eles se sentem uma árvore frondosa que começaram a plantar lá atrás e que hoje acham que tem um tronco robusto e que pode, à luz do dia, fazer o enfrentamento para a desconstrução da família, dos valores que mais são caros para nós. Lembro-me, pois, de um episódio onde naquela época, de todos aqui que estão, estávamos eu, Marcelo Crivella, o Silas Câmara, hoje o deputado Paulo era assessor, o então senador Marcelo Crivella, e não sei se mais alguém naquela época já estava, quando o senhor Gilberto Carvalho, ministro da Dilma, num congresso no Rio Grande do Sul, vazou para a imprensa que o próximo enfrentamento ideológico do PT será contra esses evangélicos que são manipulados por pastores de cabeça vazia, de televisão e de rádio. E nós nos levantamos como estamos fazendo aqui hoje, éramos um grupo menor. E 2 dias depois, a então presidente mandou que aqui ele viesse pedir perdão. Mas nós sabíamos que aquele perdão era mandrake, aquele pedido, que na verdade não passava de um ato político para que se cessassem as críticas. Mas eles continuaram trabalhando nos bastidores. E hoje no poder, o Conselho Nacional de Saúde manda para cá uma espécie de LDO. A LDO, ela antecede o orçamento e eles votam uma resolução que aqui está comigo, que não traz a assinatura, mas aqui está o nome no final de quem assinou, tanto o presidente do conselho quanto a ministra, que é uma ativista comunista. Aqui na 3ª página, a senhora Nízia Trindade, que é socióloga, que não tem qualquer tipo de relação com saúde, até porque aquilo que eles aprovam não tem qualquer tipo de relação com saúde, é uma peça meramente ideológica. Ele diz que ele assinou a liberdade das igrejas. E vocês já viram muitos vídeos por aí, ele dizendo que ele assinou a liberdade das igrejas. Mentira! Aliás, essa é uma prática do Lula, bater com a mão dos outros. Lula, bota a cara, conta a tua verdade. Você disse nessa carta aqui que é contra o aborto, mas os seus ministros são autorizados a fazê-lo.
Você age no escuro, batendo com a mão dos outros. Bota a cara, Lula. Põe a tua cara. Não será tempos de engano para nós. Quando o Código Civil passou 20 anos para ser aprovado, o ministro Fux foi um desses que trabalhou nesse Código Civil. Hoje, ministro da Suprema Corte, eram os chamados notáveis de Sarney. Eles trouxeram as religiões, independente se é de matriz afro, ou católica, ou espírita, ou islâmica, ou judaica, evangélica ou católica, que todos, a partir dali, daquele Código Civil, estavam debaixo dos pés do Estado como um clube de futebol ou uma escola de samba. Correto, Marcelo? Então nós corremos quando vimos aquela afronta. Houve uma mobilização do Brasil, de todas as confissões, e saiu da Câmara uma emenda de Walter Pinheiro, não por ser petista e era o líder do PT, mas por ser evangélico, e foi parar no Senado nas mãos minha e de Marcelo Crivella, que juntamente com Sarney, entendendo por ser católico praticante, rompeu todos os interstícios. Nós votamos e aprovamos a emenda. A única coisa que o Lula fez foi sancionar aquilo que o plenário votou. E o plenário votou porque sofreu pressão da sociedade cristã brasileira. O que nós estamos exercendo aqui agora, Marcos Feliciano, é a pressão, Caveira, de uma sociedade cristã, Eros, de uma sociedade cristã, Silas, de uma sociedade cristã, Marcelo Crivella, Fernando, todos aqueles que estão, ex-senador José Medeiros, exercendo em nome de uma sociedade majoritariamente cristã, Messias, majoritariamente cristã, e que repudia, Bia Kicis, esses pontos que eu queria dentro da própria peça, porque eu marquei. É uma peça enorme e você vai lendo e chega ao ponto de querer desistir, porque a mim me parece uma conversa de bebo para delegado, para poder chegar no ponto correto. Aqui está. O 44 diz: atualização de protocolos de redução de idade de início de a hormonização em 14 anos. Deixem as nossas crianças em paz. Criança nunca foi futuro do Brasil, pastor Edson. Criança é o presente do Brasil. Ou cuidamos do presente ou não teremos futuro. E nós sempre acreditamos nisso. Gente, hormônio em criança de 14 anos. Quando a lei diz que se ele mata com 17 anos e 11 meses, ele é uma criança e não pode responder pelo seu crime, mas pode ser tratada dessa forma. Um tratado ideológico do Ministério da Saúde. Nada contra o terreiro. Mas, senhora ministra, Lula, aqui pelo menos tinha que ter uma vírgula espíritas, vírgula católicos, vírgula evangélicos, vírgula muçulmanos, vírgula judeus, vírgula budistas, porque esse país é laico. Onde estão os laicistas que estão calados? Estão mudos, não se manifestaram, mas nós estamos nos manifestando e pedindo que exigindo o respeito, porque só eu na minha história, que sou de confissão evangélica e todo mundo sabe disso, tenho mais de 40 anos que tiro drogados da rua, sem que tenha qualquer relação com o SUS. Qualquer relação com o SUS você tem que pagar. Então o SUS agora despreende um dinheiro que esse país diz não ter para aumento de salário mínimo, e a nossa coletiva não é nem para isso, eu vou até me quietar. Bom, 49, com a legalização do aborto e legalização da maconha, Eduardo Bolsonaro. Eu disse na tribuna do Senado que a ciência, Eduardo, diz que lágrima é H2O, Messias, mais cloreto de sódio. Ciência sabe nada sobre lágrima. Aliás, quem viraram cientistas são os políticos, senadores, cientistas, e os cientistas se sucumbiram ao dinheiro dos políticos. Quem sabe muito sobre lágrima é uma mãe que tem um filho drogado,
Essa entende sobre lágrima, sobre sofrimento, sobre destruição, sobre angústia, legalização de drogas. A nossa coletiva não é para tratar da ação que está acontecendo nesse momento no Supremo por conta nossa ou por invasão dos poderes, invasão de um poder nos outros poderes. É verdade que não se trata dessa casa, nós temos que cobrar do Senado, cobrar de Pacheco atitude. E nós estamos aqui para dizer que nós temos atitude. E dar uma informação, presidente da nossa frente parlamentar evangélica, Silas Câmara, que nós todos, independente de frente, nós estamos formando, já formamos coletivamente, para falarmos em nome da maioria absoluta de quase 90% de uma nação majoritariamente cristã, que nenhuma dessas propostas, dessa resolução 715, não ousem tentar fazê-las virar verdade aqui, porque nos enfrentarão. Vão nos enfrentar muito mais do que no debate. Nós conhecemos o regimento interno. Nós vamos parar votações, nós vamos parar comissões. Se era isso que Gilberto Carvalho estava anunciando naquela época, então quem procura acha. Vocês acharam. Avisar para esse governo que uma proposta legislativa se ganha por um voto ou se perde por um voto. Somando todos que aqui estão, nós somos uma massa enorme de votos em nome da cristandade desse país. Em seguida a minha fala e essa abertura, e que nem todo mal vem para mal. Essa resolução Biaquice criou em nós uma unidade muito grande, uma força muito grande, em que em momento nenhum nós abriremos mão, e ninguém está autorizado em falar em nosso nome, mas certamente somos senadores e deputados prontos para conversar a qualquer momento, para que o governo pelo menos nos diga que isso não é verdade. Não agirão, não farão, ou que vão agir, e que nós nos preparemos para fazer o enfrentamento, porque preparado nós estamos.